Amados, nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Eu creio que é bem conhecido, tá? Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Diz assim: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além da Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentastes, alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes ferira os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue será queimada, servirão de pasta ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Amados, eu estava vendo um livro, e esse livro o título dele é A Estrada. É um livro secular, escrito em 2006, e ele também se tornou depois um filme, né? Fizeram uma adaptação para o cinema, para a TV, enfim. E nesse livro, A Estrada, conta a história de um pai e de um filho, que eles estão numa caminhada no mundo, vamos dizer assim, pós-apocalíptico, né? O mundo foi destruído e sobrou poucas pessoas, e boa parte dessas pessoas se tornaram más, ainda mais, né? E a gente fica pensando assim, né, como muitas vezes as circunstâncias adversas revelam o pior que há no ser humano. Mas o que me chama a atenção nesta caminhada, eles estão indo para um certo lugar, porque pensam que lá talvez vai ser algo melhor. Não é um livro cristão, mas é interessante quando, num diálogo, entre o pai e o filho diz assim: pai, vai ficar tudo bem? E aí então o pai diz: sim, filho, vai ficar tudo bem. E aí então o menino diz: é porque, pai, nós carregamos o fogo dentro de nós. E aí o pai: sim, é porque nós temos este fogo dentro de nós. Nós carregamos este fogo dentro de nós. Nós guardamos este fogo dentro de nós. E segundo o autor, queridos, carregar esse fogo, ou ter esse fogo dentro de si, significa que, embora todas as possibilidades humanas estejam ou sejam contrárias, eles ainda vão avançar, eles vão prosseguir, eles vão continuar tomando decisões morais, mantendo a esperança no futuro. Ou seja, as decisões que eles vão tomar não se têm como base as circunstâncias que eles estão vivendo, mas as circunstâncias que eles creem. Aí sim eles vão tomar essas decisões. Quando eu vi esse texto neste livro, eu lembrei quando Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele diz que o ser humano tem dentro de si uma centelha divina. Ou seja, nós temos o fogo do Senhor em nossos
corações. E eu creio, queridos, que é o fogo do Senhor em nós que nos desafia para que nós possamos viver realmente a nossa caminhada, mas uma caminhada cheia de esperança. Eu creio, queridos, que é isto que nós precisamos. Esta mensagem, queridos, eu quero dar o título como Natal, Deus conosco, Deus em nós. O Natal é Deus conosco, é Deus em nós. E é interessante, dependendo da tradução do texto de Isaías, esse texto ele começa com uma grande certeza. E se você observar nesses versículos que nós lemos no capítulo 9, não diz, olha, acontecerá, será assim, não diz, está assim, é assim. As coisas são desta forma, e a certeza que o profeta tem, esse tempo de escuridão e desespero não vai durar para sempre. Ou seja, amados, por mais que as situações adversas aconteçam, por mais coisas que aconteçam, a certeza que o Natal nos dá é que a presença do Senhor é luz que rompe a escuridão, é luz que traz para nós realmente um objetivo e aponta para nós o caminho certo a seguir e nos enche de esperança para este caminho. Os capítulos anteriores, se você depois quiser ler, aí capítulo 7 e 8 do livro de Isaías, vai fazer realmente como estava a situação e como Deus vai mudar essa situação. Realmente havia momentos difíceis ali para o povo de Israel, mas Deus, na sua bondade e misericórdia, transformou. A mensagem, queridos, deste livro que eu cito, que é A Estrada, o autor diz assim: nós precisamos ser gratos porque a vida, mesmo quando difícil e cheia de dor, é linda demais. Eu fiquei pensando, queridos, uma pessoa não cristã dizendo seja grato pela vida, porque mesmo quando a vida é difícil e cheia de dor, ela é linda demais. Eu fiquei pensando em nós, o que nós poderíamos dizer? Ou nós murmuramos e não aceitamos os caminhos que Deus tem traçado para as nossas vidas. Queridos, quando nós lemos ali no Evangelho, principalmente capítulo 1 do livro de Lucas, nós temos a concretude da profecia de Isaías. Quando nós celebramos o Natal, queridos, eu sei que muitas vezes nós usamos algumas palavras, por exemplo, nós estamos no domingo do Advento, ou seja, uma preparação para o Natal, mas na verdade, para nós, queridos, nós temos que entender que Jesus já se faz presente conosco. Ele é o Emmanuel, é Deus conosco. É Deus conosco e Deus em nós. E muitas vezes, queridos, nós ficamos como uma preparação para que Jesus venha, mas Ele já veio. Então o Natal é uma preparação para que eu reconheça que Jesus já se tornou um ser humano, veio a este mundo, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou e agora está diante do Pai e intercede por nós. Amados, quando nós lemos ali no livro de Lucas, quando o Senhor chega anunciando, para Maria o nascimento de Jesus, é interessante que logo no primeiro versículo ali do capítulo 1, versículo 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. No 6º mês. Sabe, queridos, quando nós lemos e analisamos o número 6 na Bíblia, segundo a tradição judaica, o número 6, ele é muito significativo porque ele significa o número do ser humano. Mas esse número 6 é sinal também de uma incompletude. Ou seja, ele é incompleto porque
só se completa no número 7, que é o número da perfeição. Então nós podemos dizer assim, amados, é significativo quando o anjo vem justamente nesse 6º mês, dizendo, olha, o ser humano ainda está incompleto. O ser humano ainda precisa de algo mais, e esse algo mais é Jesus. E esse algo mais é Deus em seu coração. Esse algo mais é a presença real do divino que nos capacita a vivermos a nova vida. Então nós vemos, queridos, que há algo significativo. Jesus, ele reconhece que nós precisamos ser completos, temos a plenitude de vida, por isso ele vem a este mundo. E aí então o verbo se torna gente, o verbo vivo nos alcança. E quando nós percebemos isso, queridos, não há mais incompletude dentro dos nossos corações, porque o Senhor acaba ocupando todos os espaços vazios e faz com que aquele foguinho ou centelha divina que Santo Agostinho dizia, se torne uma grande labareda e nós passamos a ter uma vida inteiramente queimada, consumida para o propósito do Senhor. Mas para isso, queridos, no Evangelho de João diz, a todos quanto o acolheram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Será que nós temos acolhido o Senhor em nós? Queridos, para que Jesus pudesse ser acolhido ao ventre de Maria, ela precisou dizer sim. E será que nós temos dito sim para Deus? Porque se não dissermos sim para Deus, a nossa vida será uma vida incompleta. Será uma vida sem significado. E alguém muitas vezes, queridos, pode pensar, olha, então eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar ser bom para me aproximar de Deus. Há um autor que diz, não precisamos melhorar para acolhermos Deus em nosso coração. Perceba isso. Não precisamos melhorar para acolhermos Deus em nosso coração, pois é Deus em nós que permite que aconteça o novo nascimento, e aí então começamos a viver melhor a partir da presença de Deus em nós. Então eu não melhoro para alcançar Deus, mas a partir do momento que eu me abro para Deus, Ele vai melhorando e vai transformando o meu coração. Lucas também, queridos, nesse texto, ele fala de um lugar específico onde ocorreu o anúncio do nascimento. Ele vai falar aqui, primeiro, a entender que a cidade de Nazaré, queridos, seria o lugar improvável, um lugar improvável. Sabe, queridos, Deus é Deus dos lugares improváveis. Há muitos que talvez achem que Deus não pode salvá-lo, que é improvável ele ser amado por Deus. Nazaré, queridos, um anúncio do anjo em Nazaré significa não existe nenhuma pessoa que seja improvável a ser candidato ao amor de Deus. Todos nós somos chamados para sermos alvos do amor de Deus. Também Lucas, ele fala que isto aconteceu na Galileia. E Galileia, queridos, ele tem o símbolo de um lugar comum, um lugar cotidiano. Então, nesse lugar comum, Deus se manifestou. Nesse lugar improvável, Deus falou. Então, era improvável, queridos, sermos salvos, mas Deus nos salvou. Deus nos chama de volta. Deus nos chama para si. É interessante, queridos, porque Nazaré e Galileia, vamos dizer, são lugares improváveis. Talvez alguns pensassem que Deus poderia, talvez, se voltar para Jerusalém, a cidade do grande rei. Ou talvez ir para o templo, onde estavam os sacerdotes, onde era o lugar da religião. O lugar que esteve sempre à frente, vamos dizer assim, da revelação divina. Mas esse lugar não foi olhado por Deus. Deus não olha para Jerusalém, Deus não olha para a religiosidade, Deus olha para os improváveis. E amém, queridos, porque a graça alcança os improváveis. E a graça nos alcançou. Por isso, queridos, o Natal nos faz lembrar que Deus se faz presente
onde os homens vivem, mesmo na mais ou na simplicidade da vida. Deus se faz presente. Por isso, Zacarias, ali no capítulo 4, diz para o povo: olha, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Nazaré era um lugar improvável, Galiléia era um lugar improvável, Belém era um lugar improvável, mas o improvável de Deus nos alcança hoje. E vai alcançar muitas pessoas ainda. Aí, queridos, um autor fala assim: cuidado, porque muitas vezes nós queremos lugares especiais, nós queremos situações especiais, e aí então ele diz: o espaço habitual da existência, ou seja, o nosso cotidiano, é o lugar privilegiado para escutar a palavra, ser alcançado pela presença que recria e, consequentemente, vivermos a palavra que transforma o coração. Amados, Deus se faz presente nos improváveis. Então, quando você estiver numa situação, não espere que relâmpagos, raios e trovões, assim como aconteceu com Moisés ali no monte, e aí então você sai carregando as tábuas da lei. É nos lugares habituais e improváveis, mas ali se faz a presença de Deus, porque Natal é Emanuel, é Deus conosco. E aí então, amados, uma das coisas que me chama a atenção, e assim também como o texto de Isaías que nós lemos, fala sobre a questão da alegria. A alegria é certa, porque sempre o que Deus diz, Ele vai cumprir. Então, por isso, Neemias diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Porque aquilo que Deus faz nos enche de alegria. E essa alegria não é passageira, é duradoura, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia. Quando o Senhor fala para a questão da alegria, para que nós mantenhamos a alegria, porque Jesus, Ele é a alegria dos homens, Jesus é a nossa alegria. E nós entendemos, queridos, que quando o Senhor fala para Maria, ali no versículo 28, eu queria, se você puder, diz: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Sabe, amados, o que me chamou a atenção nesse versículo é que o anjo chega e não chama o nome, Maria. Mas ele diz: entrando o anjo onde ela estava. E aí então diz: se alegre muito, porque o Senhor é contigo. E aqui então, amados, nós poderíamos dizer assim: e entrando o Senhor disse para Pedro, para José, para João, para qualquer um de nós, queridos, mantenha a alegria, porque você é um favorecido de Deus. Mantenha a alegria, porque o Senhor é contigo. Então, amados, Natal é você colocar o teu nome nesse versículo e se alegrar na presença do Senhor, na realidade de Deus. Sabe, amados, porque muitas vezes situações difíceis acontecem. E aí, então, muitas vezes nós ficamos sem saber. Me chamou a atenção a história do pastor Phillips Brooks. Phillips Brooks, ele foi um bispo da igreja anglicana nos Estados Unidos. Isso na época de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, se você ler a história, vai ver que ele foi realmente um dos melhores presidentes, um homem que estava mudando o rumo da nação. Mas Philip, ele fica aturdido, ele fica perplexo, ele fica perdido quando Abraham Lincoln foi assassinado. E ele não se encontra, é interessante isso, ele fica meio perdido.
E a sua comunidade, eu achei interessante a comunidade anglicana ali, percebendo que o pastor estava numa situação muito difícil. Eles proporcionam para ele uma viagem ali para Jerusalém, para conhecer, hoje que nós temos os pontos religiosos. E ele vai então ali para poder tentar entender o que vai fazer agora, sendo que o presidente havia sido morto. E diz que a viagem que ele fez era na véspera de Natal. E ele então havia ali entre o roteiro, isso, imagine, na época de Lincoln, 1800 e pouco, era uma viagem de Jerusalém até Belém a cavalo. Programão, hein? Para mim ia ser coitado do cavalo, né? Não, o problema não era eu andar a cavalo, era o cavalo aguentar que eu estivesse nele. Mas ele foi. E diz a história que algo sobre a beleza e a simplicidade daquela vista ali, chegando realmente a Belém. Isso permaneceu no seu coração, essa simplicidade. E 3 anos depois, queridos, ainda aquela imagem estava vívida no seu coração. E ele então ali na igreja anglicana da Santíssima Trindade, ele escreve uma poesia que depois é musicada. E ele então, em 1874, escreveu um poema que se tornou um hino, que se chama Pequena Vila de Belém. Pequena Vila de Belém. E a primeira estrofe, queridos, deste hino, hoje esse hino é muito cantado no coral lá, ou no inário da Igreja Luterana. Esse hino diz assim: ó pequena cidade de Belém, como ainda tivemos fazer, acima do teu sono profundo e sem sonhos. As estrelas silenciosas passam, ainda em tuas ruas escuras brilha a luz eterna. E aí, amados, o que me chama a atenção é o final dessa estrofe que diz: as esperanças e os medos de todos os anos estão reunidos em ti esta noite. Ou seja, naquele dia, naquele momento ali, Brooks, ele percebeu que todos os seus medos, talvez ele estivesse pensando como vai ser a nossa nação agora, como que vai acontecer, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo, todos os seus medos e todas as esperanças, ele passou a encontrar na presença de Cristo. Cristo leva os medos deste pastor e Cristo traz a esperança para o seu coração. Sabe, queridos, olhando para nós, parece que nós estamos terminando um ano com mais medos do que esperança. Mas nós precisamos nos voltar para Cristo. Nos voltar para o Senhor. E aí então, amados, eu quero retomar com você ali o texto de Isaías capítulo 9. E nós vamos analisar algumas coisas aqui importantes desse texto. Como eu disse, queridos, o povo que andava na escuridão verá a grande luz. Ou seja, amados, a partir do momento que Cristo se torna realmente o nosso Senhor e Salvador, nós não andamos mais em trevas. Por isso o medo se dissipa. Por isso o medo de Brooks se dissipou. E por isso a esperança renasceu no seu coração. Apesar de todas as situações adversas que ele havia passado. E sabe, amados, John MacArthur Jr., no seu comentário sobre esse texto de Isaías 9, ele diz o seguinte: infelizmente, parece que tiramos esta passagem bíblica, assim como fazemos com os enfeites de Natal, de ano em ano. Mas você já pensou sobre a rica verdade que este único versículo ensina sobre o Rei dos Reis
Embora ainda esperamos a plena realização do seu reino, o Messias prometido é o maior governante de todos os tempos. E eu fiquei pensando, queridos, porque realmente muitas vezes, né, nessa época de Natal, o que se ouve de leituras, né? Vamos ler Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E parece, né, então, John MacArthur Jr., ele fala que isso... E aí, então, nós, né, no final do Natal, nós colocamos tudo isso numa caixinha e guardamos junto com os enfeites de Natal e vamos tirar só no próximo ano. Mas ele fala, você já pensou na riqueza desse texto? Já meditou realmente? A Bíblia diz para meditar na palavra de Deus dia e noite. Perceba aí no versículo 6, queridos. Primeiro, porque um menino nos nasceu. Aqui, ou seja, nós temos já esta realidade. Cristo já veio ao mundo. Eu creio que para nós, queridos, é a maior certeza que nós temos que ter para nós. E aí, então, a primeira coisa que ele diz assim, que um filho, o governo está sobre os seus ombros. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas aqui diz, maravilhoso conselheiro. Não é maravilhoso e conselheiro, é maravilhoso conselheiro. É tudo junto. Eu sei que muitas vezes a gente canta maravilhoso e conselheiro. Mas aqui está falando maravilhoso conselheiro. Porque um menino nos nasceu, queridos, ele tem as respostas que nós precisamos para afastar os medos e trazer esperança. Você tem ido a este maravilhoso conselheiro? E você pode, que não só agora, neste mês de dezembro, onde árvores estão iluminadas, mas você pode ter esta iluminação todos os dias da sua vida, porque o maravilhoso conselheiro está conosco. Uma outra coisa aqui, diz que, nesse versículo, ainda o versículo 6, Deus forte, Deus poderoso. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. Ou seja, somente Ele tem o poder no céu e na terra, queridos, que pode nos ajudar e manter-nos firmes na nossa caminhada. Se naquele livro que eu citei, A Estrada, um livro secular, o autor, ele fala que consegue caminhar porque tem um fogo dentro de si, mas ele não explica que fogo é este. Nós caminhamos porque nós temos em nós o fogo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo, queridos, é Deus vivendo em nós. É Deus vivendo em nós. Ainda, queridos, fala que Ele é o príncipe da paz. Ou seja, Jesus traz harmonia, equilíbrio para todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Ele é o príncipe da paz, o princípio de toda a paz. E aí então, Isaías diz, Pai da eternidade. Ou seja, a graça do Senhor, queridos, não é somente para este momento. A graça do Senhor é para o nosso presente, mas também para o nosso futuro, para a nossa eternidade. Aí, por fim, queridos, fala assim, o governo estará sobre os seus ombros. Ou seja, seria uma tradução mais adequada, queridos, porque quando a gente fala governo, muitas vezes nós pensamos em governos humanos. E muitas vezes pode ter um governo, mas ele não tem domínio sobre a situação. Aqui fala que o domínio estará sobre os seus ombros. Ou seja, todas as áreas da vida e do viver. Perceba uma coisa, queridos, nesse ano, né, por causa da guerra, então as pessoas diziam, né, alguns governos, a inflação é por causa da guerra, tal coisa é por causa disso ou por causa daquilo. Né? Ou seja, tem o governo, mas não tem o domínio. Então o que está dizendo nesse texto, queridos, é que o Senhor tem o domínio sobre si, sobre os seus ombros. Ele pode levar os nossos fardos. Ele pode nos ajudar naqueles momentos que para nós é insuportável. E aí então, mais um autor falando sobre isso, diz, o governo divino é sustentado e repousa
sobre o fundamento do ombro de Cristo, e não sobre a personalidade dos seres humanos. Amados, quando nós reconhecemos que o Senhor tem todo o domínio, Brooks, ele percebeu isso. Então ele diz, por que eu estou com medo? Por que eu deixei esvair de mim a esperança? Então ele acaba retomando e volta ao seu caminho. Amados, todo o domínio está nas mãos do Senhor, no ombro do Senhor. Eu estava lendo uma história que me chamou a atenção, queridos. A história de um dos diretores da Associação Cristã de Moços, lá nos Estados Unidos. É uma associação bem conhecida. E ele estava passando por problemas financeiros, problemas de organização. Ele estava trabalhando 85 horas por semana. E aí até uma pessoa, um terapeuta, falou para ele assim, Jorge, você vai ter um infarto. Jorge, você vai estar daqui a pouco num colapso. Você não vai aguentar. Mas ele, como um cristão, queridos, o que me chama atenção nessa história é que ele foi então orar. E sabe, mas muitas vezes quando tem problemas, parece que nós não conseguimos orar. E ele foi orar. E diz que ele foi fazer uma caminhada devocional. Ele foi fazer uma caminhada ali num parque, mas por dentro do parque, entre as árvores. E aí então tinha um tronco caído, ele senta naquele tronco e ele ora a Deus. E ele faz uma oração ali. E essa oração se tornou algo significativo para ele e depois para muitas pessoas. E então ele disse o seguinte, naquele momento: querido Deus, hoje eu renuncio ao cargo de gerente geral do universo. Com amor, Jorge. Eu renuncio ao cargo de gerente geral do universo. E diz então a história, queridos, que aí ele para e fica olhando, e aí então ele diz, e a maravilha das maravilhas, Deus aceitou minha renúncia. Sabe, amados, nós muitas vezes queremos levar as coisas por nós mesmos. Queremos gerenciar as coisas. Mas aí, queridos, nós temos hoje que ter essa certeza de que Deus tem o domínio. E nós não temos. Muitas vezes, queridos, nós nos cansamos. Muitas vezes nós queremos ajudar nossos filhos. E netos, né? Quem tem os netos. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas. Muitas vezes nós queremos resolver problemas que são insolúveis. Entrega, queridos, nas mãos do Senhor que tem todo o domínio. O domínio está sobre os seus ombros. Há um outro pastor, queridos, que me chamou a atenção a sua história, que ele tinha ali no seu gabinete uma placa bem grande. Então ele, quando sentava ali na sua cadeira, junto à sua escrivaninha, ele tinha bem na sua frente algo que dizia assim: Geber, não se sinta totalmente, pessoalmente e irrevogavelmente responsável por tudo. Esse é o meu trabalho. Assinado o Deus de amor. Não se sinta totalmente, pessoalmente, irrevogavelmente responsável por tudo. Este é o meu trabalho. Amados, nós precisamos, quem sabe, renunciar ao nosso cargo de gerente do universo. Nós precisamos realmente reconhecer que Deus está no controle de tudo. Quando nós entendemos, queridos, que Deus é Deus e nós não somos, nós deixamos tudo em suas mãos. Nós não vamos assumir nada, porque os fardos são impossíveis se o Senhor não nos ajudar a carregar. O Natal, queridos, deve nos lembrar que Deus está no comando de tudo.
Poderemos parafrasear, queridos, essa parte do versículo 6 de Isaías, dizendo: o domínio de tudo está sobre os seus ombros. O domínio de tudo está sobre os seus ombros. Por ter todo o domínio, queridos, nós precisamos aprender a descansar nos ombros do Senhor. Assim como uma criança pequena, né, o pai, a mãe pega, ou o avô também, e faz ela repousar ali no ombro. Repouse nos ombros de Deus. Receba o abraço de paz do Senhor. Os ombros do Senhor emprestam forças para nós nos momentos de nossas fraquezas. Os ombros do Senhor nos ajudam a carregarmos os fardos. Os ombros do Senhor, queridos, que carregou o peso da cruz, para que nós tenhamos a liberdade no presente. Os ombros do Senhor, queridos, que se inclinam para a frente, para nos alcançar. Ombros fortes, atrás dos quais nós podemos nos esconder, enquanto o Senhor derrota os inimigos. Ele, Philip Brooks, escreveu realmente este pequeno hino, Pequena Vila de Belém. Este autor também tem uma frase que me chamou a atenção. Ele diz assim: nunca peço a Deus que me dê cargas mais leves, mas que me dê ombros mais fortes. E é isso que Deus fez. Deus deu o ombro de Cristo para que Brooks pudesse levar qualquer e toda situação. Sabe, queridos, esse é um momento, um tempo difícil. E aí me fez lembrar de um outro hino, que foi uma poesia de Bonhoeffer. Bonhoeffer, ele foi um pastor que resistiu ao nazismo, e por isso ele acabou sendo preso, e ele acabou também sendo fuzilado, morreu aos 39 anos. E num dos últimos escritos dele, ele escreveu um poema, e ele estava, eu quero que você entenda isso, ele estava preso, estava sendo torturado, mas ele fala assim: rodeado de poderes sobrenaturais. Rodeados de poderes sobrenaturais. Eu fiquei pensando que ele poderia dizer assim: eu estou rodeado de terror. Eu estou rodeado de torturas. Eu estou rodeado de pessoas más. Mesmo ali na prisão, ele fala assim: eu estou rodeado de um poder sobrenatural. Amados, Natal é Deus conosco. Natal é Deus em nós. Feche os teus olhos. Nós vamos ter esse momento de oração. O pastor Brooks estava certo. No Natal, todos os medos se vão, todas as esperanças vêm. Se realmente, amados, acreditarmos que um menino já nos nasceu, Ele vai dissipar o medo e vai fazer com que a esperança se amplifique. Lembre-se, esse tempo de escuridão e desespero não durará para sempre. Amém? Esteja em oração agora. Feche os teus olhos. Peça ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero que realmente haja uma realidade divina neste momento. Eu não sei que problema você está passando, mas diga ao Senhor: Senhor, eu quero estar rodeado de poderes sobrenaturais que veio por intermédio de Jesus e que continua por intermédio do Espírito Santo em nós. Vai orando agora, de maneira silenciosa, enquanto
o Ministério de Louvor estará cantando esta canção que diz do Emanuel, Deus conosco. Sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se tornou, me chama pelo nome. Aleluia. Aleluia. Se coloque em pé agora, meu irmão, minha irmã. A mão que sustenta o universo, ela sustenta o teu coração, sustenta a tua família, sustenta tudo, porque Ele tem o domínio sobre os seus ombros. Que a voz do Senhor crie um milagre na sua vida. Que a voz do Senhor crie saúde para o teu corpo. Que a voz do Senhor traga o suprimento para as suas necessidades. E Ele nos conhece. Como diz a canção e a Bíblia, Ele nos conhece pelo nosso nome. As mãos poderosas do Senhor. Ele tem todo o domínio. Então deixe que o medo se vá e que a esperança se amplifique. Porque Natal é Deus conosco, é Deus em nós. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque já é Natal em nós. E o Senhor encontrou em nossos corações um lugar. E nós te agradecemos por podermos fazer parte realmente da tua grande família. Que a cada momento a tua presença e a real presença do Espírito Santo não nos falte. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que nós não podemos, o Senhor nos capacita, a tua graça nos capacita. E muito obrigado, Senhor, porque nenhuma escuridão prevalece diante da tua luz. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e cuidado para conosco. Rogamos que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo continue sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.